a Deus. Glory to God. Brother and sister. Bênçãos, irmãos e irmãs. Whom of those here love God? Who love God? Quem de vocês aqui ama a Deus? Do you love God? Vocês amam a Deus? Do you love God? Vocês amam a Deus? So I have a very good news for you today. Então eu tenho uma boa notícia para vocês hoje. We are going to explore one of the most beloved and yet probably one of the most misunderstood verse in the Bible. Hoje nós vamos explorar um dos versículos da Bíblia que é mais amado, mas ao mesmo tempo também é um dos mais mal entendidos. Romans 8:28. Romanos 8:28. And Eddie already read that verse E ainda at ele the já beginning of the service. leu esse versículo aqui no começo do culto. And in God, there is no coincidence. E em Deus não existe nenhuma coincidência. You know, because anytime that Renan said, let's preach, and there is free topic, it's always the question, like, what are you going to preach? Você sabe, You know? toda vez que o Renan fala, We are vamos... going through a series, we already know the topic, but free topic is, okay, God, your choice. Então, sempre que o Renan ele dá a opção a gente de ter um tópico livre, And, é mais difícil pra gente. A gente fala, Deus, sua escolha, nos ajude. and in my case, it's happened many times. Like, I say, okay, I will preach about this, and then maybe 1 week before, God say, no, this is not what you are going to preach. E comigo isso acontece sempre. Eu penso, eu vou pregar sobre isso, e aí uma semana antes Deus fala para mim, não, você não vai mais falar sobre isso, você vai falar sobre outra coisa. So in this occasion, I was like, okay, what was I going to preach? And God put in my heart, read Romans. E, de novo, nessa ocasião, eu estava pensando, o que eu vou pregar? E aí Deus colocou no meu coração, leia Romanos. And I started again reading Romans. E, de novo, eu fui lá, ler Romanos. Chapter 1, Capítulo 1, no, chapter 2, não, capítulo 2, chapter 3, capítulo 3, chapter 4, capítulo 4, and almost finished in chapter 8. quase terminando o capítulo 8. And this is it, this is the sermon. E aí eu pensei, é isso, esse é o sermão. And then I was like, but everybody knows this already. Aí eu Like, pensei, mas todo mundo já sabe disso. there is nothing new here. Well, Tem nada novo aqui. here is the sermon. É aqui mesmo que está o sermão? It's only one verse. É apenas um versículo. But I say, okay, I will preach about Romans 8:28. Mas eu disse, ok, eu sou obediente, então eu vou pregar sobre Romanos 8:28. 4 weeks ago, this man asked me, "Do you know already what you're going to preach?" And I say, "Wait, I know already what I'm going to preach, but you know it can change. But okay." And I thought, okay, I'm going to preach about this and go to the Old Testament, read this. E 4 semanas atrás, né, eu cheguei para o Orlando e perguntei para ele, o que você vai pregar? Já sabe? Ele, eu sei, mais ou menos. Estou lendo o Velho Testamento, mas não sei ainda. Vamos ver, até lá pode mudar muita coisa. But 2 weeks ago, I was chatting with my best friend. As 2 semanas atrás, ele estava conversando com o melhor amigo dele. He also a preacher. Ele também é um pregador. And I asked him, "Hey, what are you doing?" Eu perguntei, o que você está fazendo? And he told me, "I'm preparing a sermon because on Wednesday, this past Wednesday, I'm preaching in a church. They invited me." Ele falou, eu estou preparando um sermão porque nessa quarta-feira que passou, eu vou pregar numa igreja que me convidaram. And he shared with me a picture of what he was preparing, like a screenshot to the computer. E ele compartilhou comigo um screenshot do computador dele. And he was preparing a sermon about Romans 8:28 to 30. Ele estava preparando um sermão sobre Romanos 8:28 até 30. And I was like, no way, not possible. E aí eu pensei, não é possível. I shared with him my computer. Look at what I'm doing right now. Boom, I'm preparing a sermon about Romans 8:28. E aí eu falei, eu vou compartilhar com você aqui agora o que eu estou preparando aqui no meu computador. Também é um sermão sobre Romanos 8:28. And on top of that, E além disso, além de tudo isso, last week, semana passada, Renan was praying, Renan estava orando and Renan was talking about the God purpose for us. e ele estava orando sobre o propósito de Deus para nós. And he said it again just now. E ele acabou de falar isso agora. But Luciano in the sermon, E Luciano, no sermão, Luciano mentioned Romans 8:28. e Luciano, no sermão dele, ele mencionou Romanos 8:28. And Eddie, when she was, reading the word at the beginning of the sermon, E a irmã Enner, quando estava lendo a escritura no começo do sermão, do culto, she read Romans 8:28. e ela escolheu ler Romanos 8:28. So I believe in my heart Então eu acredito no meu coração that God is talking to someone today. que Deus está falando com alguém aqui hoje. And then though I was
speaking about promise and God faithfulness, and then I say, oh God, yes, God is speaking today here. Yes. E aí, So we Dona, better listen to him. I know he's speaking. então, a gente sabe o que ele está falando. So let's read it again, Romans 8:28. Então, vamos ler de novo Romanos 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Have you ever found yourself in a situation where you just didn't understand what God was doing? Vocês já se encontraram numa situação onde vocês não conseguem entender o que Deus está fazendo? Or maybe you were going through a difficult trial. Ou talvez vocês estejam passando por uma tribulação difícil. Or maybe you were struggling to make sense of a painful situation. Ou talvez vocês estavam tendo muita dificuldade de Maybe, fazer uma situação dolorosa fazer sentido. maybe wondering, why me? Talvez se perguntando, por que eu? Why me? Por que eu? What is going on? O que está acontecendo? The truth is that we face trial, A verdade é que a gente vai encontrar muitas tribulações, tribulation, and uncertainty provações e incertezas. that can leave us feeling anxious, Pode nos deixar nos sentindo ansiosos, fearful, cheios de medo, doubtful. cheios de dúvida. But as a believer, Mas como crentes, we have a powerful promise nós temos uma promessa poderosa that encourages us to trust God even if we don't understand what is going on. que nos encoraja a acreditar em Deus mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. To trust in God's goodness and faithfulness. De acreditar na bondade e na fidelidade de Deus. Romans, in my opinion, is the greatest letter never written. Romanos, na minha opinião, é a maior carta já escrita. And what to say about Romans 8? O que dizer sobre Romanos 8? So Apostle Paul is speaking about in Romans chapter 8. The apostle is speaking about the believer relationship with God. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele está falando sobre o relacionamento do crente com Deus. And in the verse 26 and 27, Nos versículos 26 e 27, he explaining how the Holy Spirit ele explica como que o Espírito Santo help us in our weakness, nos ajuda nas nossas fraquezas, interceding for us, intercedendo por nós. but not any random prayer. Mas não é qualquer oração aleatória. He's interceding for us according to God's purpose. Ele está intercedendo por nós de acordo com o propósito de Deus. So the verse 28 is the culmination of Paul's argument. Então, o versículo 28 ele é a culminação dos dois argumentos. He's saying, even if we don't understand what is happening, Ele diz, mesmo que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, we can trust that God is working everything for our good. a gente pode acreditar e confiar que Deus está trabalhando tudo para o nosso bem. Now let's go to the verse. Então, vamos para o verso. It's there, but there is, just click next. There, yeah. So, Paul starts the verse with, and we know, Então, Paulo ele começa o versículo com sabemos, and we know. sabemos. There is no doubt here. Não existe dúvida aqui. No, there is no question. Não tem pergunta, não tem nada. He's saying we are sure. Ele diz, nós temos certeza. We trust God's promise. Nós confiamos nas promessas de Deus. We trust in God's faithfulness. Nós confiamos na fidelidade de Deus. As a Christian, we have to live with the certainty Como cristãos, a gente tem que viver com a certeza that God is in control of our life and everything around us. que Deus está em controle das nossas vidas e de todas as coisas ao nosso redor. We can trust that He will fulfill every promise He has made us. Nós temos que confiar e vamos confiar e podemos confiar que Ele vai completar todas as promessas que Ele fez para nós. The Bible says, listen to this. A Bíblia fala, escutem isso. Know that the Lord, your God, Saibam que o Deus, seu Senhor, is God, é Deus. a faithful God Um Deus fiel, that keep covenant que mantém suas alianças and a steadfast love e um amor duradouro
Listen, for those who love him E prestem atenção, para aqueles que amam a Ele and keep his commandment, e que vão manter os seus mandamentos. even for 1,000 generations. Até mesmo para uma geração que duvida. That is our God. Esse é o nosso Deus. And I will say it again. E eu vou falar isso de novo. Know that the Lord, your God, Saibam que o Deus, o seu Senhor, is God, é Deus. a faithful God Um Deus fiel, that keep covenant, que mantém suas alianças. Que mantém sua aliança. Whatever he promised, Seja qualquer coisa que Ele prometa, he is going to deliver it. Ele vai cumprir. Whatever he promised, Qualquer coisa que Ele prometer, he is going to deliver it. Ele vai cumprir. And you can be sure about that. E vocês podem ter certeza disso. This is a promise. Isso é uma promessa. And the Apostle Paul is not saying here maybe, perhaps. E o apóstolo Paulo não está falando aqui, talvez, eventualmente. Apostle Paul is saying we know. O apóstolo Paulo está falando, nós We sabemos. know. Nós sabemos. I am sure Eu tenho certeza. in the God that I worship, Eu tenho certeza no Deus que eu adoro. who keep covenant Que mantém suas promessas. even for 1,000 generations. Mesmo para uma geração que duvida. Someone have to say amen. Então vamos falar amém. Now I want to go to the promise. Agora eu quero ir para a promessa. Let's go to the promise. It say, all things, go back to the verse. Next. Okay. All things work together for good. Todas as coisas cooperam para o bem. Now, I want to begin with what this text is not saying or what this text is not about. Então eu quero começar falando sobre o que esse texto não está falando sobre. So this text do not say that everything will be perfect, Então esse texto não está falando que tudo vai ser perfeito. that we will prosper financially, Nós vamos prosperar financeiramente. or that we will have a better car, Ou que nós vamos ter um carro melhor, a better house, uma casa melhor, a better job. um trabalho melhor. The text do not say Esse texto não fala that we will enjoy good health, que nós vamos ter boa saúde sempre. or that everything will work Ou que tudo vai funcionar. so that we experience not pain or suffering. E que a gente não vai experienciar nenhum tipo de dor ou sofrimento. Now, don't get me wrong, Mas não me entendam errado. all of this is good. Todas essas coisas que eu falei são boas. Who wouldn't want a house with a pool? Quem não vai querer uma casa com uma piscina? Right? Would you like to have a house with a pool? Vocês gostariam de ter uma casa com piscina? Or maybe to drive a Tesla? Talvez dirigir um Tesla? That is good. Isso é bom. But Romans 8:28 is not about that. Mas Romanos 8:28 não é sobre isso. Now, the text say all things. Agora o texto diz todas as coisas. Anyone have an idea what is the meaning of all things? Vocês têm uma ideia do que significa todas as coisas? Anyone can say, oh, this is the meaning of all things. Alguém quer falar aqui? Say it again. All things means all things as simple as that. Todas as coisas significam todas as coisas. Simples assim. Listen, this is a promise. Então, de novo, isso é uma promessa. This is a promise. Isso é uma promessa. And there is nothing Não tem nada that escape que vai escapar. or remain outside of the umbrella of this promise. Nada vai escapar ou vai estar fora do guarda-chuva dessa promessa. I will say it again. E vou falar isso de novo. There is nothing Não tem nada that is outside que vai ficar fora of the umbrella do guarda-chuva of this promise. dessa promessa. You may think, oh, no. What I'm going through right now is very difficult. Você pode pensar, não, o que eu estou passando agora é muito, muito difícil. I don't deserve this. I don't want this on anyone. Eu não quero que isso aconteça com ninguém. I don't think that God's hands is working on this. Eu não consigo acreditar que as mãos de Deus estão trabalhando através disso. I don't think that any good will come out of this. Eu não acredito que nada bom vai sair disso. All things. Todas as coisas. All things. Todas as coisas. Every circumstance. Cada circunstância. Every illness. Cada doença. Accident. Acidente. Tribulation. Cada tribulação. Lack. Cada Abundance. falta. Cada abundância. Womb. Cada machucado. Calamity. Cada calamidade. Birth. Nacimiento. Cada nascimento. In English, what I say? Birth. Okay, Okay, you understand. Death. Cada morte. Desert.
Cada deserto, disappointment, cada desapontamento, every loss, cada perda financially, human, financeira, humana, gain, cada ganho, all things. todas as coisas. Now, this may sound a bit extreme Isso pode soar um pouco extremo, or irrational. ou meio até sem sentido. How can being sick with cancer or a very difficult disease Como que uma doença como câncer, ou uma doença, qualquer outro tipo de doença muito difícil, work for my good? possa trabalhar para o meu bem? How can be suffering or going through difficult situation work for my good? Como que sofrimento ou passar por situações difíceis podem trabalhar para o meu bem? We are going to understand during this sermon, but the answer become very clear Nós vamos entender isso durante esse sermão, mas a resposta ela se torna muito clara. when we understand God's purpose for our life. Quando a gente entende o propósito de Deus para nossas vidas, Renan already said it. e Renan já disse isso, Yes. The answer become clear when we understand então as respostas elas se tornam claras quando a gente entende that the salvation of our soul que a salvação da nossa alma is more important é muito mais importante than anything. que qualquer outra coisa. That the salvation of our soul is more important Que a salvação da nossa alma é mais importante than the ephemeral pleasure of this world. do que qualquer prazer efêmero desse mundo. That a spiritual death is more drastic for a human being Que a morte espiritual é muito mais drástica para um ser humano than any disease of the physical body do que qualquer doença do corpo físico, or the physical death in earth. ou até mesmo a morte física. Because a spiritual death Que a morte espiritual separates me from God, nos separa de Deus, separates me from the Creator, me separa do Criador, separates me from the Father, me separa do Pai. and there is nothing worse than that. E não tem nada pior do que isso. When the verse say that all things work together for good, Quando o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem, it means that it will help fulfill God's purpose on our life. significa que essas coisas vão cooperar para ajudar a preencher, ou a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Not my purpose, Não os meus propósitos, God's purpose. os propósitos de Deus. Because my purpose may be futile, Porque talvez os meus propósitos possam ser fúteis, superficiais, but God's purpose are eternal. mas os propósitos de Deus são eternos. Now, we are not saying, Agora, a gente não está aqui falando, and the verse doesn't say that, o versículo também não fala isso, that suffering is good, que sofrimento é bom. that experiencing persecution is good, Experienciar, por exemplo, perseguição é bom. that grieving or losing someone you love is good. E perder alguém que você ama é bom. Losing your job and not being able to feed your family is bad. Perder o seu emprego e não conseguir sustentar sua família é algo ruim. None of that is good. Nada disso é bom. So what is the meaning of that? Então, qual é o significado daqui? That regardless of the circumstance that you are in, Que, independente das circunstâncias pelas quais você está passando, whether it's good or bad, seja elas boas ou ruins, God will use it as an instrument to fulfill His purpose on you. Deus vai usar essas circunstâncias para cumprir o propósito dele em você. Now, I know there is a question still to answer. Eu sei que ainda tem uma resposta aqui uma pergunta aqui para ser respondida. Forget about it. You already know the answer. Reina, spoiler. Você já sabe a resposta, porque Renan deu um spoiler antes. But let's give a little bit more context. Mas vamos dar aqui mais um pouco de contexto. Now, the text continue. Então, o texto continua. Back. Sorry. Back. Go back again. No. Now, next. Yes. All things work together for good. Work together. Todas as coisas cooperam para o bem. Cooperam. So, all things work together. To understand this, we have to go to the original. Então, todas as coisas cooperam. Para entender isso, a gente tem que voltar ao texto original. So, to describe work together, the Apostle Paul used, now, yes, Então, para descrever essa palavra cooperam, o apóstolo Paulo ele usou the Greek word synergio, a palavra grega sunergio, where these words in English, synergy, is derived. que é de onde a palavra sinergia ela deriva. Now, here we have a definition of synergy from the Cambridge Dictionary. Então, aqui a gente tem uma definição de sinergia do dicionário Cambridge. And you can see it there. It Vocês podem says, ver ali.
the combined power of a group of things, when they are working together, that is greater than the total power achieved by each working separately. Então, basicamente, a definição diz que é o poder combinado de um grupo de coisas quando elas estão trabalhando juntas, e esse poder é maior do que quando elas estão trabalhando de forma separada. Now, to understand this, let's go back to our chemic class. Então, para entender isso, vamos voltar para nossas aulas de química. A good example of this, the common table salt, Um bom exemplo disso é o sal de cozinha, that is composed of sodium and chlorine. que é composto de sódio e cloro. Now, these elements, sodium and chlorine, Então, esses elementos sódio e cloro are very harmful and toxic são muito danosos e podem ser tóxicos when they are separate. quando eles estão separados. But when they are together, Quando eles estão juntos, we have common salt, a gente tem o sal comum. and we use it every day for cooking. E a gente usa ele todo dia para cozinhar. So what is the meaning of that? Então, qual é o significado disso? That is not a random circumstance that will work for my good. Que não é apenas uma situação aleatória que vai trabalhar para o meu bem. Of course, that may happen. God is God. Claro que isso pode acontecer porque Deus é Deus. But the meaning of Romans 8:28 Mas o significado de Romanos 8:28 is that God is creating the synergy. é que Deus está criando a sinergia. He is connecting people, Ele está conectando pessoas, eventos, eventos, loss, gain, perdas, ganhos, circumstances. circunstâncias. He is connecting everything Ele está conectando tudo in a way de uma forma that everything cooperate to fulfill que tudo vai cooperar para cumprir God's purpose in our life. o propósito de Deus em nossas vidas. It is clear. Agora está claro. Now, a few examples. Agora alguns exemplos. We already know the story of Job. A gente já conhece a história de Jó. Job was a righteous man Jó era um homem justo, who endured immense suffering and hardship, passou por um sofrimento e dificuldades enormes, including the loss of his wealth, incluindo a perda da sua riqueza, health, da sua saúde, and his family. da sua família. And Job was a righteous man. E Jó era um homem justo. And he was struggling to understand why this was happening to him. Ele estava tendo imensa dificuldade de entender por que isso estava acontecendo com ele. He even questioned God. Ele até mesmo questionou a Deus. But at the end, Mas no fim, he repented of questioning God. ele se arrependeu de questionar a Deus. And he understood that his suffering had a greater purpose. E ele entendeu que o seu sofrimento tinha um propósito maior. To know God in a deeper and profound way than ever before. Que era conhecer a Deus de uma forma mais profunda do que nunca ele experimentou. So you go through the book of Job, Você vai, através do livro de Jó, he went through a lot of suffering. ele passou por muito sofrimento. And the purpose of that E o propósito dele was not in vain, não foi em vão. because he was able to know God Que ele conseguiu com isso conhecer Deus better than anyone. melhor do que qualquer um outro. He concludes by saying, E ele conclui falando: I had heard of you by the hearing of the ear, eu te ouvi através da audição dos meus ouvidos, but now my eyes see you. mas agora meus olhos veem você. His suffering was not in vain. O sofrimento dele não foi em vão. So tell the person next to you, Fale para a pessoa próxima de você: your suffering is not in vain. seu sofrimento não é em vão. Your suffering is not in vain. Seu sofrimento não é em vão. Trust in God's perfect plan. Acredite e confie nos planos perfeitos de Deus. Tell that to your brother. Mas Your fale isso para os suffering seus is not in irmãos. vain. Seu sofrimento não é em vão. But you have to say it like you believe it. Você tem que falar de uma forma que você acredita, com fé. Trust in God's perfect plan. Acredite nos planos perfeitos de Deus. Another example. Mais um exemplo. The Apostle Paul O apóstolo Paulo, wrote the letter to the Philippians ele escreveu a carta aos Filipenses while he was in prison. enquanto ele estava na prisão. Now, what surprised me is that this letter Então, o que me surpreende é que essa carta often is referred to as the letter of joy. geralmente é referenciada como a carta da alegria. Have you ever been in a prison? Vocês já ficaram presos? Don't look at me like that. I mean, I used to go with my father to preach the gospel to the prison.
Não olhe para mim assim, eu costumava ir na prisão com meu pai para pregar o evangelho. People look at me like, bro, what are you asking? Like, I mean, I used to go to the prison in my country, the priest, to the, to the inmates. So, yeah. So, well, anyway, being in a prison is not something good. Então, de qualquer forma, estar numa prisão não é algo bom. It's terrible. I mean, if you ever go to a prison, it's terrible. Se já forem a uma prisão, é realmente terrível. Terrible. I mean, no word for that. Não tem palavras para isso, é horrível. And Paul was writing a letter to the Philippians. Paulo estava escrevendo uma carta aos Filipenses And he was in a prison. e ele estava numa prisão. And he's talking about Christian joy. Ele estava falando sobre a alegria cristã. He's talking about joy. Ele estava falando sobre a alegria And he was in a prison. e ele estava dentro de uma prisão. See, we go to the book of Acts. A gente vai no livro de Atos. We can see all the suffering that the apostle have to go through during his missionary journey. A gente pode ver todo o sofrimento que os apóstolos estavam passando durante a sua vida missionária. I mean, just as an example, he was multiple times imprisoned, Então, só como um exemplo, Paulo várias vezes esteve preso, persecuted, foi perseguido, expelled from Thessalonica. expulso de Tessalônica. He have to live in secret from Berea. Ele teve que fugir da Bereia em segredo. He was stoned and led for death in Lystra. Ele foi apredejado e deixado para morrer em Listra. And despite all this trial, E apesar de todas essas tribulações, despite all of this, apesar de tudo isso, he wrote to the Philippians, ele escreveu para os filipenses, you know what? e sabe o quê? Everything that happened to me, Tudo que aconteceu para mim, everything that happened to me tudo que aconteceu comigo, contributed contribuiu to the progress para o progresso and spread e a difusão of the gospel. do evangelho. The Apostle Paul understood Então, o apóstolo Paulo ele entendeu that his suffering was not in vain. que o seu sofrimento não foi em vão, That his suffering was not in vain. que o sofrimento dele não foi em vão. Your suffering is not in O vain. seu sofrimento não é em vão. Embrace God's faithfulness. Abraça a fidelidade de Deus. Your suffering is not in vain. Seu sofrimento não é em vão. Embrace God's faithfulness. Abraça a fidelidade de Deus. Now, one of the story in the Bible, a clear example of Romans 8:28 is the story of Joseph. Então, um claro exemplo de Romanos 8:28 é a história de José. That is Romans 8:28. Aquilo ali é Romanos 8:28 puro. So Joseph have a dream, Então, José ele teve um sonho. and the interpretation of this dream A interpretação desse sonho is that he will rule over his brother. é que ele iria governar sobre os seus irmãos. And he went happy to his brother. E ele contou isso para os irmãos dele. Hey, I have a dream. Todo contente, foi lá. Eu tive um sonho. But of course, his brother were not happy about it Mas claro, os irmãos dele não estavam felizes sobre isso. because he hated Joseph already because he was the favorite son of Jacob. Porque eles, na verdade, já odiavam José porque ele era o filho favorito de Jacó. And then he have another dreams. E aí depois ele teve mais um sonho. And the interpretation is that he will not only rule over his brother, but his entire family. A interpretação foi de que ele não iria apenas governar sobre seus irmãos, mas sobre sua família inteira. Imagine that he was the youngest, Imagine isso, ele era o caçula. so they didn't understand it. Então eles não entenderam isso. They didn't understand that. Eles não entenderam. But naquela época. God was showing Joseph the place he had prepared for him. Mas Deus já estava mostrando para José o lugar que ele preparou para ele. So I know maybe this is a topic for another sermon, Talvez isso é um tópico para um outro sermão. but this is a reminder to us that we have to be mindful Esse é um lembrete para nós que a gente tem que ter consciência to whom we share our dreams Para- or what God had put within us. que a gente tem que ter cuidado com quem a gente compartilha nossos sonhos ou o que Deus colocou dentro de nós. Because some people may not understand it, Que algumas pessoas simplesmente não vão entender. or some people simply don't want to see that dream become life in you. Ou às vezes as pessoas simplesmente não vão querer ver esse tipo de sonho se tornar realidade na sua vida. Or you may encounter a dream killer, Você pode até encontrar um matador de sonhos. or someone asking why you and not someone else. Ou algum invejoso perguntando, por que você e não mais outra pessoa? Because for some people, it's still hard to understand God's sovereignty. Porque para algumas pessoas ainda é muito difícil entender a soberania de Deus. So, Joseph's brother, Então, os irmãos de José,
They were planning to kill him. Estavam planejando matá-lo. But then Reuben Mas então Rúben intervened. He said, you know what? Let's not kill our brother. interveio e falou, não, não vamos matar nosso irmão. So they sold Joseph to some merchant, Ismaelite merchant, as a slave. Então eles acabaram vendendo José para uns mercadores ismaelitas como escravo. And he was taken to Egypt. E ele foi levado para o Egito. Now, in Egypt, E aí no Egito, he was sold again, ele foi vendido de novo, now to Potiphar, agora para Potifar, who was the head of the palace guard. que era o chefe dos guardas do palácio. But there is something good about this Joseph story, Mas tem algo bom sobre essa história de José, something that I really like, algo que eu gosto muito, is that even during this process, que mesmo durante todo esse processo, the Bible said that God was with him, a Bíblia diz que Deus estava com ele. and God made him prosper in everything he did. E Deus fez ele prosperar em cada coisa que ele fez. How wonderful is our God. Quão maravilhoso é o nosso Deus. How wonderful is our God. Quão maravilhoso é o nosso Deus. That during our process, Que durante todo esse processo, during our tribulation, que durante nossas tribulações, during our trial, durante nossas provações, he is there with us. ele está lá conosco. He don't leave us alone. Ele não nos deixa sozinhos. He is there. Ele está lá. Even if you don't see it, Mesmo que vocês não vejam, he is there ele está lá. and he's working. E ele está trabalhando. Oh, trust me when I say that he's Confie working. em mim quando eu digo que ele está And trabalhando. he is there. E ele está lá. He not leave you alone. Ele não te deixa sozinho. In the middle of the process, No meio do processo, Romans 8:28. Romanos 8:28. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So, Joseph prospered on Potiphar's house. Então, vocês sabem, José ele prosperou na casa de Potifar. And he was feeling like comfortable. E ele estava se sentindo confortável. And sometimes when we are comfortable, E às vezes quando a gente está confortável, but not in the right place, mas não no lugar, no lugar certo, we need a little push. a gente precisa de um empurrãozinho. Because sometimes we feel comfortable when we are. Porque às vezes a gente vai se sentir confortável onde a gente está. But that is not the place that God has prepared for us. Mas esse ainda pode não ser o lugar que Deus preparou para nós. So when we are feeling comfortable, Quando a gente estiver se sentindo confortável, you need a little help a gente precisa de uma ajudinha to reach your goal, para chegar no seu to objetivo, reach your purpose. para chegar no seu propósito. So then Potiphar's wife Então a esposa de Potifar falsely accused him of assault. falsamente acusou José de And assédio. then they sent Joseph to prison. E aí mandaram José para a prisão. And now he is in prison. E agora ele está na prisão. But again, you know who was with him? Mas de novo, vocês sabem quem estava com ele? Say like you believe it. Who? 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 A faithful God Um Deus fiel, who keep covenant que mantém suas promessas e for those alianças who love him. para aqueles que amam ele. God, Deus, that is our God. esse é o nosso Deus. I mean, the God of Joseph O Deus de José is my God. é o meu Deus. Is your God. É o seu Deus. So say it aloud. Falem isso alto. God Deus was with him. estava com ele. So he prospered even in the prison. Ele prosperou até mesmo na prisão. So he interpreted Então ele interpretou the dream of the king, cup beater, and baker. Então ele interpretou, Very good. I remember. interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro do rei lá. And then after that, 2 years later, E aí depois disso, 2 anos depois, he was called to interpret ele foi chamado para interpretar Pharaoh. That how we say Pharaoh? Pharaoh dreams. os sonhos do faraó. Okay, very tricky words. So he interpreted Pharaoh dreams, Então ele interpretou os sonhos do faraó and because of the interpretation of this dream, e por causa da interpretação desse sonho, Pharaoh put Joseph second in command in Egypt. o faraó tornou José a segunda autoridade mais importante do Egito. He was second only to the Pharaoh itself. Ele estava abaixo apenas do faraó. So we already know the story, the time of the dream of the Pharaoh came, Então a gente sabe já da história de quando o faraó teve um and there sonho were starvation across the air. e aí teve fome em toda a terra. So Jacob sent Joseph's brother to Egypt to buy food. Então Jacó enviou os irmãos de José para o Egito para comprar comida. And Joseph was in charge of distributing the food. E era José que estava encarregado de distribuir essa comida. So they went to Egypt Então eles foram até o Egito and they saw Joseph.
E eles viram José, but they didn't recognize him. mas eles não reconheceram José. And you know what was the first thing they did when they saw him? E vocês sabem a primeira coisa que eles fizeram quando viram José? They bowed down to Eles- the ground Colocaram a cabeça deles no chão, before him. na frente de José. That reminds you something. Isso lembra vocês de alguma coisa? The boy's dream was fulfilled. Então, o sonho lá de José, enquanto garoto, The se cumpriu. boy's dream was fulfilled. O sonho do garoto se cumpriu. But that is not Romans 8:28 yet. Mas isso não é ainda Romanos 8:28. Because Romans 8:28 is not about that. Romanos 8:28 não é sobre isso. After putting his brother for a few moments of fear, Depois de colocar os seus irmãos em uma situação de medo por algum tempo, Joseph finally revealed himself to them. então José finalmente ele se revela para eles. However, Joseph understood that every sin he had endured has a purpose. E aí finalmente José entendeu que tudo que ele passou tinha um propósito. And that purpose was unfolding before his eyes. E aquele propósito estava se mostrando perante os olhos dele. You know, it would have been easy to blame his brother, Potiphar's wife, or anyone who was, or participated in the process he had to endure. Então seria muito fácil ele colocar a culpa dos irmãos dele ou na esposa de Potifar ou qualquer um que estava participando desse processo que ele passou. But you know what he told to his brother? Vocês sabem o que ele falou para os irmãos dele? Romans 8:28. Romanos 8:28. That he told to his brother Romans 8:28. Ele falou com os irmãos dele, Romanos 8:28. He told to his brother, you know what? Don't worry about selling me into a slavery. Ele falou para os irmãos dele, não se preocupem sobre ter me vendido como escravo. You do not send me here. Não foram vocês que me enviaram aqui. God sent me here ahead Deus me enviou aqui à frente de vocês to preserve life. para preservar vidas. You intend to harm me, Vocês queriam me machucar, but God make it out for good mas Deus tornou isso numa coisa boa, to preserve life. para preservar vidas. That is Romans 8:28. Isso é Romanos 8:28. Now, if we take any circumstance of Joseph individually, Então, agora se a gente pegar qualquer circunstância de José individualmente, we may think, oh, poor Joseph. a gente pode pensar, pobre José. But when we see the big picture, Quando a gente vê toda a imagem, when we see all the circumstances quando a gente vê todas as circunstâncias together, juntas, we understand that everything that happened to Joseph a gente entende que tudo que aconteceu com José have a purpose, tinha um propósito and that every situation was connected. e que toda essa situação estava conectada. People may lie about you, Pessoas podem mentir sobre você, put obstacles in front of you to make you stumble. pode colocar obstáculos na sua frente para você. People may Tropeçar. rise against you with no reason. Pessoas podem se colocar contra você por nenhuma razão. People may deny opportunity to you or close doors on you. Pessoas podem negar oportunidades para você ou fechar portas para você. But let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. Stay in peace. Fique em paz. Stay in peace Fique em paz. because they may be just pushing you toward your Ou purpose. simplesmente pode ser Deus te empurrando até o seu propósito. So let me say it again. Deixa eu falar isso de novo. People may lie about you. Pessoas podem mentir sobre vocês. People may put obstacles in your way to make you stumble. Pessoas podem colocar obstáculos para você tropeçar. People may rise against you for no reason. Podem se colocar contra você sem nenhuma razão. People can close doors on you Eles podem fechar portas para você or deny you opportunity. ou negar oportunidades para você. Be in peace Mas fiquem em paz. because they may be pushing you to your Eles purpose. simplesmente podem estar te empurrando até o seu But propósito. don't worry about any of that Não se preocupem com nada disso. because your life Porque a sua vida and my life e a minha vida is in God's control. está no controle de Deus. He is the one É Ele, o único, making that everything work together for good. fazendo que tudo vai cooperar para o bem. He is the one, Ele é aquele, the faithful God, nosso Deus fiel, the God who keep covenant, que mantém alianças, making everything fazendo com que tudo to work for me. coopere para nós. You will go through situation that not pleasant A gente às vezes vai passar por situações que não são agradáveis, will bring you closer to God, mas essas situações vão te trazer mais perto de Deus, will make you stronger in the faith, vão te fazer mais forte na fé. may increase your prayer life, Pode até mesmo aumentar a sua vida de oração.
or will prepare you to help others, ou vai te preparar para ajudar outras pessoas. or even help you mature an expert in your life. O mesmo vai te ajudar a amadurecer algum aspecto da sua vida. So we need to trust Nós, that God plan for us então a gente tem que confiar que os planos de Deus para nós is for our ultimate good, é para o nosso bem final, including the good incluindo o bem in the bad. e o mal. All things. Todas as coisas. All things. Todas as coisas. Tell to your brother, all things. Fale para o seu irmão ou irmã, todas as coisas. Now, let's be clear. In the context of Romans 8:28, Agora vamos deixar claro, no contexto de Romanos 8:28, for good refer to a spiritual good, esse bem, ele se refere a um bem espiritual. one that lasts for eternity. Um bem espiritual que vai durar por toda a eternidade. If there is one thing that I'm sure about, Se é uma coisa que eu tenho certeza sobre, is that God is a loving God é que Deus é um Deus amoroso that takes care of his children. que cuida dos seus filhos. How many times have you been in a situation Quantas vezes vocês estiveram numa situação that maybe make you feel sad que fez você se sentir or anxious? triste ou ansioso? And you may be so, oh, this is the worst that ever happened to me. Você pode ter pensado, essa é a pior coisa que já aconteceu comigo. And then you realize later E depois você vai perceber, that lá it na was frente, nothing like that, que não era nada disso, that it was for the best, que foi pro melhor, that it was for your good. foi pro seu bem. Sometimes we may ask God for something E às vezes a gente pode pedir a Deus por alguma coisa and we don't receive it. e a gente simplesmente não recebe. And we may be, oh God, why? E a gente vai estar, oh, Deus, por quê? I will tell you why. Eu vou te falar por quê. Because He loves you Porque Ele te ama. and He knows that is not the best for you. E Ele sabe que aquilo não é o melhor para você naquela hora. Because He knows better than you and me what is the best for us. Porque Ele sabe melhor do que eu e você o que é melhor para nós. He knows better. Ele sabe melhor. So trust His plan. Então confie no plano dele. Because it's better than your plan and my plan. Porque é muito melhor do que o seu plano e o meu plano. Someone say amen. Então vamos falar amém? Amen. Amém? You know, in 2016, Sabe, em 2016, I was working for a small service provider, Estava internet service provider. trabalhando para uma pequena empresa de provedora de internet. And we used to call it the university. E a gente costumava chamar ela de a universidade. Because people used to come and go. Porque as pessoas vinham e iam. Yeah, it was an opportunity to work with a more or less complex network infrastructure. Era uma oportunidade de trabalhar com uma rede mais ou menos complexa. And people used to get experience. E, geralmente as pessoas iam lá para ganhar experiência. And then 1 year later, E depois de um ano, they get a contract for a biggest company. eles acabavam indo para uma companhia maior. Especially the second biggest service provider in my country. E especialmente o segundo maior provedor de internet do meu They país. love hiring network engineers from that small service provider. And Eles even developers. Eles amavam contratar engenheiros de rede dessa pequena empresa. For us, it was like a normal transition. Yes, like you get there and you understand quickly. Oh, you get your experience and then you go to the other one, to the biggest service provider. Para todos nós isso era meio que já natural. A gente ia para lá, ia trabalhar um pouco, mas depois você ia para esse provedor de internet maior. And my opportunity came. E a minha oportunidade finalmente chegou. They called me for an interview. Eles me chamaram para uma entrevista. So I was sure that that position was mine. Então eu tinha certeza que aquela posição era minha. I mean, that was mine. Eu tinha certeza, I era had minha. friends working there. Eu tinha amigos já trabalhando I lá. know what they are looking for. Eu sei o que eles estão procurando. I have the experience, the knowledge. Eu tinha a experiência e o I'm conhecimento. teaching that subject. Eu estava já ensinando I was sobre esse tópico. 100% sure that the job was mine. Eu tinha 100% de certeza que aquele emprego já era meu. Everyone was sure about it. Todo mundo já tinha certeza. People was already, oh, you are going. People was on my in the small service provider. My colleague was already, oh, you leaving, why you leaving, you know? Então, nesse meu emprego na empresa pequena, meus colegas já você já está saindo. Por que você está indo? Por favor, não vai. So I went to the interview. Então eu fui para a entrevista. And the first thing that the hiring manager told me, E a primeira coisa que o gerente que estava contratando me disse, okay, we are going to do the interview anyway, então, ok, a gente vai fazer a entrevista de qualquer forma, but I already have a candidate. mas eu já tenho uma pessoa escolhida, um candidato. And I was like, no, you don't. E eu estava lá pensando, não, você não tem. And then, okay, let's do the interview. She get my CV.
Então vamos lá, vamos fazer a entrevista. Ela olhou meu currículo And she was like looking for an excuse. e ela estava, na verdade, procurando uma She desculpa. says, oh, anyway, you don't have the CCNP certification. Ela falou, de qualquer forma você não tem a certificação CNP. This is a Cisco Intermediate Level certification. Então essa é uma certificação de nível intermediário da Cisco. At that time, we have to take 3 exams. Naquela época a gente tinha que fazer 3 provas. And I already took the hardest one. Eu já tinha feito o mais difícil, It was routing. que era roteamento. And the position they are looking for E a posição que eles estavam is procurando for routing. era para roteamento. In the job that I was having there already, I mean, in the small service provider, Então, o emprego que eu já tinha lá na empresa menor, I was working for routing. eu estava trabalhando justamente com roteamento. In the institute where I teach, E no instituto que eu estava ensinando, I was teaching routing. eu estava ensinando So that roteamento. was just an excuse. Então era realmente só uma desculpa. I didn't get the job. Eu não consegui um emprego. And you know, I was so sure that the job was mine, Vocês sabem, eu tinha tanta certeza que o emprego era meu, that I went to the interview without a jacket. eu fui para a entrevista até mesmo sem um paletó. I went formal, Eu fui mais but formal, without the jacket. fui formal, mas sem o meu Because paletó. the job was mine. Porque o emprego era meu já. And it's hot. Dominican Republic is hot. E na República Dominicana é bem calor, faz So calor, I né? said, you know what? This job is mine. I will not use a jacket. Então eu pensei, esse emprego já é meu, então nem vou colocar o So paletó. then I was blaming myself. Mas depois eu estava me culpando por isso. Oh, that job was opportunity. You missed it. Essa oportunidade de emprego, não acredito que eu perdi. You should have used a jacket. Você devia ter ido com paletó. You already know how people is. Você sabe como as pessoas são. And I was so sad. I felt terrible, you know, because that was my opportunity to Eu work estava- on a biggest company. Estava me sentindo terrível, porque essa era a minha chance de trabalhar numa empresa maior. But I didn't know that God was preparing something better for me. Mas eu não sabia que Deus estava preparando algo melhor para Because mim. if I had gotten the job in the biggest service provider, Que se eu tivesse entrado nesse emprego da empresa I maior, would have to stop teaching eu teria que ter parado de ensinar. because that office and the institute were the distance, it was too much. Porque o escritório da empresa e a universidade tinha uma distância muito grande para And cobrir. with the traffic, impossible to get there on time. Com o trânsito seria impossível chegar lá a tempo. But I was willing to do it Mas eu queria fazer, because it was a great opportunity to work in a big service provider. que era uma grande oportunidade de trabalhar numa empresa grande da minha área. But then 1.5 months later, Mas aí 1 mês e meio depois, I got a call for a company eu recebi a ligação de uma companhia that I never heard in my life. da qual eu nunca ouvi na minha vida antes. I was thinking about what I'm going. No, I will not go. E eu estava pensando, não, nem vou lá perder What meu is the tempo. company? Que companhia é essa? Nunca ouvi falar. But I said yes, I will go. Mas aí depois eu mudei de ideia, sim, eu vou lá. And for my surprise, Para minha surpresa, the company, the office was located in an enterprise park então, para minha surpresa, o escritório ele estava localizado num parque tecnológico next to the institute that I was teaching. ao lado do instituto onde eu ensinava. And they offered me double the salary. E eles me ofereceram o dobro do salário. And they have everything was Cisco. E eles, I'm a Cisco guy, so Cisco. See, I learned with Cisco, so I was already a Cisco guy, Cisco. So they have everything Cisco. então, eles já tinham Phone, tudo da Cisco. switching, routing, computer, everything was Cisco. Então, tudo era sobre a Cisco lá. And I was like, oh God, you are awesome. E eu estava pensando, Deus, você é maravilhoso. And actually, I was working there until I moved to Poland. E eu trabalhei lá até o último, antes de ir para a Polônia. Era So onde eu I estava u- trabalhando. I used to end my shift on my work E o chefe do meu trabalho, and then work to teaching. e eu saía do trabalho e ia ensinar no God instituto. is good. Deus é bom. But you know what surprised me? That 4 years later, Sabe o que me surpreendeu mais? É que 4 anos depois, the service provider aquele provedor de serviço select the institute escolheu o instituto to give a training to that team para dar um treinamento para aquele time to get the CCNP certification. para ganhar a certificação CCNP. And you already know the teacher of that institute who give the training. Vocês sabem quem foi o professor daquele instituto que deu esse treinamento. That is how good is our God. E isso é o quão bom é o nosso Deus. The hiring manager, she didn't believe it. Aquela gerente que não Of me course, she contratou, ela não didn't acreditou. recognize me. She didn't recognize me. Claro, ela não me reconheceu. You know, but the students were talking, oh, the prophet, you know, he's not working in a service provider, but maybe we can get his CV. E os estudantes estavam falando de mim, ele não está trabalhando numa empresa como a nossa, mas talvez a gente pode pegar o currículo dele. And I told her, you interviewed me already, E aí eu falei para ela, você já me entrevistou, and you reject me. e você me rejeitou, But it was for the best. mas foi pro melhor. I am in a very good company.
Agora eu estou numa companhia muito boa. Because that's how good is our God. Que é dessa forma que quão bom é o nosso Deus. He is a faithful God. Ele é um Deus fiel. He is a faithful God. Ele é um Deus fiel. We will go through situations that we don't understand, A gente passa por situações que a gente não entende. that probably make no sense. Provavelmente não faz sentido pra gente. In that specific moment, Nesse momento específico, and when we have to trust God's faithfulness. é quando a gente tem que confiar na fidelidade de Deus. And remember, E se lembrem, Romans 8:28, but brother. Romanos 8:28. Romans 8:28. Romanos 8:28. Hallelujah. Now, this is going to get ugly now. This promise, this great blessing is not for everyone. Então essa promessa, essa grande bênção não é para todo mundo. No, it's not for everyone. Não é para todo mundo. It's for a specific group of people É para um grupo de pessoas específico who met two conditions. que vão conseguir ter dois requisitos It's not two groups. atendidos. It's one group É um grupo, não who dois, met two conditions. que conseguem atender The duas first condições. condition, A primeira condição, and you answered yes at the beginning of the sermon, right? So E don't worry vocês- about it. vocês já responderam sim para essa So condição no the começo. first condition A primeira condição is to loving God. é amar a Deus. And that condition is an external expression of the second condition, E essa condição é uma consequência externa da segunda condição, which is to be called according to his purpose. que é ser chamado de acordo com o seu propósito. A person who doesn't follow God Uma pessoa que não segue a Deus don't love him não o ama. because they can't. Eles não podem. Why? Because we are born with a natural hostility to God in our heart. Por quê? Porque a gente nasce naturalmente com uma hostilidade contra Deus no nosso coração. And we cannot love God A gente não pode amar a Deus unless we are born again. a não ser que a gente nasça de novo. Now, in the Bible, those who love God were another way of describing who the believers. Então, na Bíblia, falar aqueles que amam a Deus era uma outra forma de descrever os crentes. A true Christian love God. Um verdadeiro cristão, ele ama a Deus. And how could one not love him? Como alguém não poderia amá-lo? He loved us first. Ele nos amou primeiro. He gave us his son Ele deu o seu próprio filho to die in a cross for my sin and your sin. para morrer numa cruz pelos meus pecados e seus pecados. God is amazing. Deus é maravilhoso. He said, you know what? This is not working. Ele falou, quer saber, isso não tá funcionando. So I want to save you. Eu quero salvar vocês. And because I love you, Porque eu amo vocês. I will give you my son. Eu vou dar o meu próprio filho. And Jesus died in that cross. E Jesus morreu naquela cruz. And in that cross, he said, Tetelestai. Naquela cruz ele disse, Tetelestai. Tetelestai Tetelestai. is finished. Está feito. Is finished. Está feito. The debt was paid. O débito foi pago. He paid the debt that you and me Ele pagou a dívida sua e minha. were incapable to pay. A dívida que nós não tínhamos condições de pagar. He was mistreated. Ele foi completamente maltratado. He was mistreated. Ele foi maltratado e açoitado. But he remained in that cross Mas ele permaneceu naquela cruz. because he loved you. Porque ele ama vocês. Because he loved you. Porque ele ama vocês. Last week we were celebrating the resurrection. Semana passada a gente estava celebrando a ressurreição. But there is not resurrection without the cross. Mas não existe ressurreição sem a cruz. We needed the cross. A gente precisava da cruz. And it's not easy to be there in that cross. E não é fácil estar naquela cruz. It was not easy to be in that cross. Não foi fácil de ir para aquela cruz. I was watching an interview of the actor who made the movie about Christ. Eu estava vendo uma entrevista do ator que fez o filme sobre And Cristo. that guy making a movie, O cara fazendo o filme, he almost died. ele quase morreu. Imagine Christ, Imaginem Cristo, all the suffering. todo o sofrimento. And he had the power E ele tinha o poder to get out of that de cross sair daquela cruz and say, I'm out of here. e falar, eu tô fora disso. But he remained in that cross Mas ele se manteve lá, because he loved you. porque ele te ama. Now, the one who loves God Então, aquele que ama a Deus,
obey his word and commandment. Obedece sua palavra e seus mandamentos. I cannot say that I love God and fail to obey his commandment, Eu não posso falar que eu amo a Deus e falhar em obedecer seus mandamentos. or live a life contrary to his commandment. Ou viver uma vida contrária aos seus mandamentos. I cannot say that I love God and be unfaithful to my wife. Não posso falar que eu amo Deus e ser infiel à minha esposa. I cannot say that I love God and mistreat my children. Não posso falar que eu amo a Deus e eu maltratar minhas crianças. I cannot say that I love God and fail to honor my father and mother. Não posso falar que eu amo Deus e falho em honrar meu pai e minha mãe. I cannot say that I love God and fail to love my brother and sister. Não posso falar que eu amo a Deus e falhar em amar meu irmão e minha irmã. I cannot say that I love God and envy my neighbor or what belongs to my neighbor. Não posso falar que eu amo a Deus e tenho inveja do meu vizinho ou o que ele tem. Keeping his word means not only obeying what is written, Obedecer a sua palavra não quer dizer obedecer o que está escrito, but also having a desire to do what we know will please him. mas também tem um desejo de fazer o que a gente sabe que vai agradar a ele. Because obeying Porque out of obligation obedecer através de obrigação, se is sentindo not the obrigado, same of obeying out of love. não é o mesmo que obedecer por amor. God don't want you to obey because you have to. Deus não quer que você obedeça porque você tem que obedecer. God wants you to obey because you love him. Deus quer que você obedeça a Ele porque você ama Ele. He told to the disciple, if you love me, Ele disse para os discípulos, se vocês me amam, keep my commandment. mantenham meus mandamentos. Only if you love me, Apenas se vocês me amarem, keep my commandment. mantenham meus mandamentos. For example, for those that are married, Por exemplo, aqueles que são casados. don't worry, John, you will get there. So see, I ask you, do you love your wife? E eu pergunto para vocês amam sua esposa? The answer will probably say yes. Provavelmente vocês vão falar sim. Now, see, I ask you, or your husband, of course. Ou seu marido, claro. Né? See, I ask you, how do you know? Então eu te pergunto, como você sabe? You may say, oh, because you know, I like to please him, to please her. Você vai responder, porque eu gosto de agradar ela ou agradar ele. I do things without she or he asking. Eu faço coisas para agradar ele ou ela, You know, sem que eles me peçam. like for example, you may know that your wife likes chocolate. Por exemplo, você pode saber que sua esposa gosta de chocolate. So occasionally you go home with a box of chocolate Então, ocasionalmente, você vai para casa com uma caixa de chocolate. because you know that will make your wife or husband happy. Você sabe que isso vai fazer o teu esposo ou esposa feliz. It's the same with God. É a mesma coisa com Deus. When we love God, Quando nós amamos a Deus, we do or we live our life a gente vive as nossas vidas pleasing him agradando a Ele in everything we do. em tudo que a gente faz. In everything we do. Em tudo que a gente faz. A person who loves God Uma pessoa que ama a Deus, turn away from sin ela se volta contra o pecado. because they find greater delight in pleasing God than in the pleasure of the world. Que elas acham grande deleite em obedecer a Deus e conhecer sua palavra. Someone who loves God rejects the world and sin. Então, aquele que ama a Deus, ele rejeita o mundo e o pecado. A person who loves God study the Bible, A pessoa que ama a Deus, ela começa a estudar a Bíblia. but not to get knowledge. Mas não para ganhar conhecimento. Knowledge is important, Claro, conhecimento é but we importante. read the Bible not to get knowledge, A gente lê a Bíblia não para ganhar conhecimento, but to know God, mas para conhecer a Deus. but to know God Para conhecer a Deus and have an intimate relationship with e Him. ter um relacionamento íntimo com Ele. Those who love God Aqueles que amam a Deus live with a grateful heart. vivem com um coração grato. God is good, Deus é bom. and His faithfulness is evident every day. E a fidelidade é evidente todos os dias. Waking up in the morning, Quando a gente acorda às manhãs, breathing the air around us, respirando o ar ao nosso redor, lifting our head to see the blue sky. levantando nossas cabeças para ver o céu azul. These are immense blessings. Essas são bênçãos maravilhosas. But we have become so accustomed A gente ficou tão acostumado com isso, to God blessing, nos acostumamos tanto com as bênçãos de Deus, so used to His care and His protection, está tão acostumado com a proteção dele, o that cuidado we dele, often fail to appreciate them daily. que várias vezes a gente falha em apreciar isso diariamente. Sometimes we are so worried or always in a hurry Às vezes a gente está tão preocupado ou sempre com pressa, that we didn't take a moment, or we don't take a moment to say a prayer of grateful. que a gente nem mesmo para fazer uma oração de agradecimento. Or sometimes we go to pray Ou às vezes a gente vai orar, and He just asking. e a gente só pede, 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 pede.
and not gratitude. E a gente não agradece. We complain when it's cold, A gente reclama quando está frio, but also when it's hot. mas também quando está quente. We complain when there is a lot of sun, A gente reclama quando tem muito sol, but also when the day is gray. mas também quando o dia está nublado. We complain about the job we have. A gente reclama do nosso trabalho, Hey, but we have a job. mas a gente tem um trabalho. And with that job, we are able to feed our family. Com esse trabalho a gente consegue sustentar a nossa So we família. need to be grateful for that. A gente tem que ser grato por isso. Have you ever take a moment to think how many people didn't have the opportunity to see a new day? Vocês já pararam para pensar quantas pessoas às vezes não têm a oportunidade de ver um novo dia? And we did it. E a gente teve. And that is because God is faithful. Isso é porque Deus é fiel. You know, being here E sabe, estar aqui, in this country, nesse país, in this place, nesse lugar, and be able to worship God freely, e poder adorar a Deus sem problemas, livremente. it's a blessing that not many Christians around the world has. É uma bênção que não muitos cristãos ao redor do mundo têm. Being here and worshiping God is a blessing. Estar aqui e poder adorar a Deus é uma bênção. So, se we love God, Então, se a gente ama Deus, we understand Romans 8:28, a gente entende Romanos 8:28. and we will be grateful in every circumstance and every situation. A gente vai estar grato em cada circunstância, em cada situação. And then, because we understand Romans E 8:28, aí, porque a gente entende Romanos 8:28, we are going to live with a grateful heart. a gente vai viver com um coração grato. Each new day is an opportunity Cada novo dia é uma oportunidade to be grateful. de ser grato. So let's be more grateful Vamos ser mais gratos and let's complain. e reclamar menos. Now, the question is, do I love God? Então a pergunta é, eu amo a Deus? Do I love Him Eu with all realmente my amo Ele heart? com todo o meu coração? Do I love Him with all my mind? Eu amo Ele com toda a minha mente? I love Him with all my soul? Eu amo Ele com toda a minha alma? Do I love Him with all my strength? Eu amo Ele com toda a minha força? That's the question for us. Essa é a pergunta para nós. Now, the last part, finally, God's purpose for us. Então agora, a última parte, finalmente, propósito de Deus para nós. So let's read the verse again. It say, with the test, yeah. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Então, de novo, a gente sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. God's purpose for us O propósito de Deus para nós is to shape us into the image of Jesus. é nos transformar de acordo com a imagem de Jesus. The Bible tells us that we were created in the image of God. A Bíblia nos diz que a gente foi criado à imagem de Deus. Now, that image was corrupted by Adam and stained by sin. Então, essa imagem ela foi corrompida por Adão e manchada pelo pecado. Jesus came to redeem that image, Então, Jesus veio para redimir essa imagem. and He did it perfectly. E ele fez isso de forma perfeita. That's why He told to the disciple, É por isso que ele falou para os discípulos: see, you see me, se vocês veem a mim, you have seen the Father. vocês viram o Pai. See, you know me, Se vocês conhecem a mim, do you know the Father? vocês conhecem o Pai. He is the perfect image of God. Ele é a imagem perfeita de Deus. Now let me read a quote from Spurgeon. Então deixa eu ler agora uma citação de Spurgeon. Listen to this. Escutem isso. God was so well pleased with His Son and saw such beauty in Him that He determined to multiply His image. Então a citação de Spurgeon é que Deus ele estava tão agradado com seu filho e via tantas belezas nele que ele estava determinado a fazer mais cópias de Cristo todos os dias. Now let's give meaning to Romans 8:28. Agora vamos dar significado a Romanos 8:28. All things work together for good Todas as coisas cooperam para o bem, because God will take any situation you are in que Deus vai pegar qualquer situação que você esteja passando to make you look more like para Christ. fazer você parecer mais com Cristo, To make you look more like Christ. para fazer você mais parecido com Let me Cristo. ask you, you don't need to answer. Deixa eu perguntar para vocês, vocês não precisam responder. If I ask you today, is there anything in your life Eu perguntar para vocês, tem alguma coisa na sua vida that doesn't look like Christ? que não parece com Cristo? If the answer is yes, of course. Se a resposta for sim, A claro, lot of things. muitas coisas. Some weight
for the hands of God working on you. Então esperem pela mão de Deus trabalhando em vocês. Wait for the hands of God working on you. Esperem pela mão de Deus trabalhando em vocês. You know, a sculptor take a big rock Então vocês sabem, um or escultor, stone, o escultor vai pegar uma pedra, his tools, seus equipamentos, chisel, pointer, hammer, talhadeira, pontadeira, martelo, and begin to work on it ele começa a trabalhar na pedra, until he transforms it até que ele transforma essa pedra in a beautiful sculpture. numa escultura bonita. Now, every blow of the hammer Então cada batida do martelo to the pointer or chisel para a talhadeira on the stone help it na pedra vai ajudá-lo, resemble more the sculpture that the artist envisioned. vai fazer com que ele torne essa pedra mais próxima da arte que ele envisionou. So every trial, Então cada tribulação, every loss, cada perda, suffering, sofrimento, every persecution, cada perseguição, every disappointment, cada desapontamento, every rejection cada rejeição is a tool that God will use to remove from you é uma ferramenta que Deus vai usar, all that doesn't look like Jesus. é uma ferramenta que Ele vai usar para remover de você tudo que não parece com Jesus. It may be painful, Talvez vai ser doloroso, it may be painful, pode ser doloroso, it may be painful, pode ser doloroso, but at the end, mas no final you will look more like Jesus. você vai se parecer mais com It may be Jesus. painful, Pode ser doloroso, it may be painful, pode ser doloroso, but at the end, you will look more like Jesus. mas no final você vai se parecer And mais com it will Jesus be worthy. e vai valer a pena. Oh, God, keep working on me. Deus, continue trabalhando na gente. Oh, God, keep working on me. Deus, continue trabalhando em Because nós, I want to be more like Jesus. porque eu quero ser mais I como want Jesus. to look more like Jesus. Ser mais como Jesus. Oh, God, is painful. Deus, sim, é doloroso, But I am grateful for that. mas eu sou grato por isso. Oh, God, this situation is not easy. Deus, a situação não está But I fácil. am grateful for Eu that. sou grato por ela. Because at the end, Porque no final, I will look more like the perfect image of God, Jesus no Christ. final eu vou parecer mais com a imagem perfeita de Deus, Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Let's pray. Vamos orar. Your suffering is not in vain. Seu sofrimento não é em vão. Your suffering is not in vain. Seu sofrimento não é em vão. So how can we apply this in our daily life? Como que a gente pode aplicar isso à nossa vida diária? Trust God's sovereignty. Acreditem na soberania de Deus. In time of uncertainty, we have to remember Em tempos de incerteza, a gente tem que se that lembrar. our faith should not base on our Que a circumstances. nossa fé não tem que ser baseada nas That circunstâncias. our faith A nossa fé is on God's faithfulness. está na fidelidade de Deus. As we face life up and down, A gente pode estar vivendo altos e baixos da vida, we can trust that God is working all things together for good. mas a gente pode confiar que Deus está trabalhando em tudo, em todas as coisas para o nosso bem. Peace in uncertainty. Even when we don't understand what is happening, Mesmo quando a gente não estiver entendendo o que está acontecendo, we can rest in God's promise. a gente pode descansar nas promessas de Deus. Even when I don't understand what is happening, Mesmo quando eu não estiver entendendo o que está we acontecendo, can rest in God's promise. nós podemos descansar nas promessas de Deus. Purpose in suffering. Propósito no sofrimento. Our suffering is not in vain. Nosso sofrimento não é em vão. Our suffering is not meaningless. Nosso sofrimento não é sem significado. God is using it to reach the eternal purpose. Deus está usando esse sofrimento para alcançar o propósito eterno. You know, Romans 8:28 is not a promise of a life-free trouble, or Então, trouble-free life, Romanos 8:28 não é uma promessa de uma vida sem problemas, but a reassurance that God is working in every moment. mas é uma certeza de que Deus está trabalhando em todos os momentos. You know, when we understand Romans 8:28, Então, quando a gente entende Romanos 8:28, it's easy to understand the final verse of the chapter. é mais fácil entender o último versículo do capítulo. And the apostle make a question. E o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta: Who shall separate us from the love of Christ? quem pode separar-nos do amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? Quem pode nos separar do amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Who will separate us from the love of ¿Quién nos Christ? va a separar del amor de Who Cristo? will separate us from the love of Christ? Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nothing can separate us from the love of Christ. Nothing can separate us from the love of Christ. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Because every circumstance Porque toda circunstância, is for my own good. todas são para o meu bem, To look more like Jesus. para parecer mais como Jesus. So nothing Então nada
can separate us pode nos separar from the love of Christ. do amor de Jesus. Gracias, Señor, por tu día. Thank you, Lord. Gracias a Dios porque eres bueno. Aleluya. Thank you, God, because you are good. Gracias, Señor, porque sabemos que cada circunstancia por la que nosotros atravesamos es para nuestro bien, Señor. Thank you, God, because we know that every circumstance that we Ayúdanos are a going through confiar is for our own good. En tu plan perfecto para nosotros, Señor. Help us trust on your perfect plan for us. Si hay algo en nosotros que no te agrada, Señor. If there is something in us that doesn't please you, Lord, Si hay algo en nosotros que no se parece a Jesús. if something in us is not looking like Jesus, Sigue trabajando en nosotros, please Dios. keep working on us, Lord. Puede ser que sea doloroso, Maybe it will be painful, pero no hay nada mejor que parecerse a Jesús. but there's nothing better than look like No hay Jesus. nada mejor que parecerse a Jesús. There's nothing better than looking like Jesus. No hay nada mejor que ser como There's Jesús. nothing better than be like Así que Jesus. sigue trabajando en nosotros, So Señor. please keep working on us, Porque Lord, nosotros queremos parecernos más a Jesús. because we want to look like Jesus. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias porque eres bueno, Señor. Thank you, Lord, for your promises. Thank you because you're good. Amén. Amen. Amen. We thank God for His Word, Obrigado pela sua palavra, Deus. Obrigado, Orlando. and we are heading to the end of the service. A gente está agora indo para o final do serviço do culto. But before we finish, before we are done, Mas antes de a gente terminar, if you're watching us over stream, se você está nos assistindo no streaming, or if there's anyone here ou se tiver alguém aqui who has not yet stepped and come forward to Jesus, que ainda não veio para Jesus, that's your opportunity. essa é a sua oportunidade. If you are afraid of losing this love, if you are feeling without God, Se você está com medo de perder esse amor, se você está se sentindo sem Deus, if you are feeling that everything's randomly happening in your life, se você acha que as coisas estão acontecendo de forma aleatória na sua vida, this is God calling you for His purpose. isso é Deus te chamando para o seu propósito. If there is anyone like here, I will just ask everyone to bow your heads and close your eyes. Só vou pedir para vocês abaixar a cabeça e fechar os seus olhos. And if there is anyone here like that, E se tiver alguém aqui se sentindo assim, I just ask you to raise your hand. We're gonna reach you out eu after quero the que service. você levante suas mãos e a gente vai te alcançar depois do serviço. Amen. So we're gonna pray. Então vamos orar. Father, Pai, we thank you because you are working everything. te agradecemos que você está trabalhando em tudo. We trust you Nós confiamos em você, because you are faithful. que você é fiel. We trust you in your sovereignty. Nós acreditamos na sua soberania, Even when it's hard, mesmo quando é difícil, even when it's painful, mesmo quando é doloroso. who can separate us from your love? Mas quem pode nos separar do seu amor? Who can take us from your arms? Quem pode nos tirar dos seus braços? Who can take us from your mercy? Quem pode nos tirar da sua misericórdia? That's why, Lord, we pray here É por isso, Senhor, que nós oramos aqui. that when we leave those doors, Quando a gente sair daquelas portas, por aquelas those portas, we keep this word in our hearts. possa manter essas palavras no nosso coração. And whenever we hear lies, E sempre que a gente ouvir mentiras, that something in our lives que alguma coisa nas nossas vidas is out of control, está fora de controle, that we are just living a random process or a random steps in our lives, a gente simplesmente está passando por processos aleatórios ou etapas aleatórias nas nossas vidas, we can remember a gente possa se lembrar that we have a sovereign and faithful God in our que a lives. gente tem um Deus soberano e fiel nas nossas vidas. So Lord, work out everything in our life Então, por favor, trabalhe em tudo nas nossas vidas over this week, durante essa semana, that we can be more like para que a gente Jesus possa ser mais como Jesus in our work, no nosso trabalho, in our university, na nossa universidade, in every area of our lives, cada área das nossas vidas, at home, em casa, with the children, com as crianças, with our spouse. com nossos maridos ou esposas. We ask you, Lord, Nós te pedimos, for Senhor, your grace pela sua graça, to step by step para, passo a passo, push us forward nos empurre para frente, to the hope of glory, para a esperança da glória, to the eternal glory that is in Jesus para a Christ. glória eterna que está em Jesus Cristo. We feel blessed by you. We are blessed by you. Nós somos abençoados por você. And nothing can separate us from your love. Nada pode nos separar do seu amor. That is in Jesus Christ. Está em Jesus Cristo. And that's why we leave this room now. E é por isso que a gente vai sair dessa And sala we agora. get together outside, Nós vamos nos reunir lá fora, knowing that we have a Father sabendo que a gente tem um Pai
that loves us nos ama, above all acima de circumstances. qualquer circunstância. Thank you, God. Obrigado, Deus. In the almighty name of Jesus we pray. No poderoso nome de Jesus oramos. Amen. Can you put your hands Amém. together to Jesus?